Salve telanautas, tudo bem com vocês? Olha o casal lindo de volta aqui para trocar uma ideia com vocês a respeito de Falcão e o Soldado Invernal, essa série tão bacana da Marvel que está passando no Disney Plus. E essa semana foi bem movimentado, a gente vai conversar sobre. Episódio até agora. Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E vamos trocar uma ideia aí a respeito de tudo que a gente tá vendo nessa série e tal. Lembrando que a gente vai tratar dessas coisas com bastante spoilers. Então, por favor, certifiquem-se de que nós não estamos estragando nada pra vocês. Vão lá assistir, depois volta pra cá e vem bater esse papo com a gente. Eu acho que é interessante deixar claro para vocês que ao invés de nesse vídeo a gente fazer uma recapitulação cena a cena, fazendo os comentários a respeito do que a gente achou, eu preferi separar a coisa de uma forma onde o mais importante vão ser os assuntos em si e, vez por outra, a gente vai focar nos personagens e as suas motivações. Então, não estranhem se o formato tiver um pouco diferente, é que eu acho que vai ser a forma mais relevante da gente tratar dessas coisas. Ideologia, eu quero uma pra viver. Lembram da música do Cazuza? Pois é, aqui parece que todos os personagens têm suas próprias motivações, suas próprias ideologias, e a gente tem ali um cenário pintado entre a polarização de ideias diferentes e a sobrevivência. Ideias diferentes, mas eu diria que muitos ali, né, talvez vistos como os vilões da série, estão pro lado do Maquiavel, tanto que o Zemo, inclusive, acho que foi no último episódio, né, estava lendo um livro sobre Maquiavel e eles repetem mais de uma vez aí, né, mais de um personagem, que o fim justifica os meios. Quando você tem recursos limitados e você sabe que eles não vão servir para todo mundo, as pessoas vão ter menos a capacidade de dialogar em cima de como lidar com essa situação e como ser fofinho na hora de falar com o amiguinho do lado para tentar convencê-lo de que ele deve repartir, compartilhar essas coisas com ele e tal, porque eles sabem que no final das contas não vai ter para todo mundo. Então acaba sendo meio que a lei do mais forte. Algumas pessoas já foram retratadas na série ali, no primeiro episódio, por exemplo, com o próprio Sam e a irmã indo tentar fazer um empréstimo lá no banco para poder lidar com algumas coisas que são importantes para eles continuarem com o negócio de família, do barco ali e tal, e meio que o banco foi obrigado a bater a porta na cara deles porque eles não têm como dar garantia, aquele negócio todo e tal. E a gente vê que isso daí está se espalhando na vida das pessoas de uma forma muito dramática, muito sensível, e está levando as pessoas a terem que tomar atitudes bastante drásticas, o que é o caso da turminha da Carly, né? Pois é, o papo do fim justifica os meios, a gente já tinha comentado semana passada, inclusive, né, sobre o ato terrorista que eles fizeram, agora sim, né, levando o terrorismo, não foi só em palavras, foi em ações, e teve consequências nesse episódio. Uma coisa que eu acho interessante da gente lembrar é que mesmo sendo uma série na Disney, que caracteristicamente é uma coisa mais família, que pega ali temas que vão ser tratados de uma forma que deixam todo mundo assistir sentado na sala, do filhinho ao vovô, todo mundo junto, eles não estão com medo de trazer essas discussões que são seríssimas, né? E uma coisa que eles estão fazendo, creio eu ser justo dizer, até que bastante bem, é mostrar que em alguns momentos, alguns personagens estão até tendo lá seus momentos de vaidade, mas nenhum deles está fazendo aquilo de forma vazia. Todos eles têm motivações fortes. Não é só o bonzinho e o vilão e pronto, acabou. Sem maniqueísmo, né? Exatamente. Eu achei bem bacana, audacioso da Disney e da Marvel e eu estou adorando. A gente começa revisitando o passado lá, se eu não me engano, 6 anos atrás, com o Buck, quando ele ainda estava em Wakanda, recebendo ajuda do pessoal para se livrar daquela programação que colocava ele justamente como o soldado invernal, recebendo ordens dos outros sem ter a capacidade de se negar a obedecer, de fazer as coisas de fato ali e tal. E a gente vê que o que está sendo a motivação dele nesse momento é buscar uma espécie de redenção por tudo que ele fez, apesar de eu não poder dizer que ele fosse necessariamente culpado, porque ele não tinha escolha. Mas ele está tentando se distanciar daquilo, ele está tentando gerar uma forma de
deixar a consciência dele limpa, os pratos limpos, né? E fazer as coisas direitinho. É aquele papo, né? Ele estava sendo aí manipulado totalmente, né? Ele não tinha controle de si mesmo, mas é aquilo que a gente já tinha falado, ele lembra de tudo, então a culpa é muito grande para ele. Inclusive eu achei essa cena maravilhosa, palmas pro ator, o Sebastian, quando começa o nome? Stan, porque você vê no choro dele o alívio, a culpa, olha, você vê vários sentimentos. Todas as nuances daqueles sentimentos são trazidos de uma forma muito bacana ali. Muito boa. E a cena consegue trazer o peso que a coisa tem, né? Exatamente. E já estabelece automaticamente uma ligação entre ele e a Ayo, né? E aquelas Dora Milajes, o povo de Wakanda que ajudou ele e tal. Ou seja, eles tinham até inclusive uma relação mais próxima, né? Não era só uma pessoa de Wakanda que ele conheceu brevemente. Não, ele teve foi ela que soltou o Você Está Livre, né? Depois de recitar lá todas as palavras daquela lista que colocava ele naquele modo do Soldado Invernal, que talvez até se fosse outra pessoa tentando, pudesse não conseguir cuidar das consequências, né? Mas são as Dora Milaje, então elas conseguem. O Sam, por sua vez, que inclusive tem o nome no título da série vindo em primeiro lugar, o Falcão, ele é um personagem ali que parece que está trazendo justamente as coisas que agora a gente não tem mais pela ausência do Capitão América. Ele é uma pessoa que primeiro preza pelo diálogo, ele ainda mantém fé nas pessoas e ele tem uma retidão de caráter. Sim. Ele tem justamente as características, veja você, que um Capitão América precisaria ter para poder ser chamado de Capitão América e levar esse símbolo. Verdade seja dita, o Sam já era uma boa pessoa, já tinha um bom coração. Ele só tinha um outro jeito de lidar com as coisas, exatamente, né? E o Steve fez ele ver que há outras possibilidades. E aí a gente chega no Zemo, né? Pois é. Se a gente tem um personagem aqui que tá brilhando na escala de cinza, com certeza é ele. Porque não dá pra dizer que ele é um vilão, mas a forma como ele lida com as coisas também não necessariamente coloca ele do lado ali de um herói. E ele tem uma motivação bastante definida a respeito de não gostar da existência de super soldados ou super seres em geral, porque ele sabe que uma coisa leva a outra e de repente você tem a vida de todo mundo em volta dessas pessoas, desses seres, se complicando muito, porque poder normalmente sobe para a cabeça, você acaba tendo uma aproximação com a ideia da supremacia, que é você pisar em cima dos outros, de repente você diminuir outras etnias ou grupos, ou seja lá, e ele não quer isso. Só que o jeito dele conseguir alcançar os objetivos dele são muito mais sutis, ele usa muito mais o intelecto, as sutilezas, as artimanhas. E nesse episódio, quando a coisa fica complicada, ele se utiliza do método do leão da montanha e saída estratégica pela esquerda. Agora, eu acho que uma das partes mais interessantes ali que a gente tem para discutir a respeito desse personagem nesse episódio é o fato de ele ser diretamente confrontado com a ideologia dele. Porque ele tem a oportunidade de passar a mão dele em um soro do super soldado, de repente falar, eu não gosto deles, mas se eu for usar um desses soros, eu vou saber o que eu estou fazendo, eu vou ser melhor e tal. E você vê que não, ele segue ali com a firmeza do pensamento dele e começa a destruir frasco por frasco, só não destrói o último porque não dá tempo, né? Não dá tempo, acho que ele nem percebeu porque estava meio escondidinho. Mas o importante aqui é você ver que eles vão usar esse personagem de uma forma que ele vai transitar entre momentos onde ele não perde a paciência, ele sabe o que fazer, ele sabe oferecer uma balinha ali para uma criança, sabe falar a língua de quem de repente, em primeira análise, não seria o seu alvo principal para fazer um interrogatório, mas ele que não é burro nem nada, né? Ele chega ali, troca uma ideia, já planta um negócio de esses caras aqui não são do bem, não conte nada para eles, pega aqui uma balinha gostosa que o tio trouxe. Quer uma balinha? Pois é. E aí quando você vai ver, ele tem uma informação que os outros ali, na base da austeridade, não conseguiram, né? Ele foi inteligente o suficiente para ir nas crianças e ainda com doce, com uma conversa mansa, com doce. Ou seja, ele realmente usa o seu intelecto, ele sabe quando dar uma informação ou segurar a informação para dar em determinado momento. Ele é um estrategista, né? Já o John Walker,
o nosso novo capitão. Esse aí, aparentemente veio ali de uma condecoração que ele mesmo não concorda muito. Tava falando do passado dele lá com o parceiro dele, o Hawkins, e ele já citou que aquele dia não foi um dia agradável para ele. Talvez ele não concorde muito com as coisas que ele foi obrigado a fazer, mas não soube dizer não. O que me chamou a atenção aí é aquilo que a gente já tinha falado no episódio passado, né? Que ele, ao contrário do Steve, ele não acha que ele tem que ter o mérito para vestir. Ele acha que só vestir o manto já dá para ele aí um poder e você tem que respeitar. Como se a roupa tivesse o respeito e não a pessoa. E a gente vê ele nesse episódio aí, mas assim, perdendo e feio, né? Porque o coitado chegou a dar pena a certa hora. A galera só judia. Foi humilhado, né, gente? Eu não sei se eu concordo exatamente com a afirmação de que ele vê as coisas assim e ponto final. Eu até acho que ele acaba se sujeitando a agir dessa forma. Mas no fundo tem uma linha de diálogo ou outra que me transpareceu que ele até sabe a diferença entre o bem e o mal. Talvez ele entenda que a forma do exército é uma forma que alcança objetivos, então, ela resolve coisas apesar dela não estar certa de vez em quando. E ele segue por esse caminho porque foi isso que foi ensinado para ele. Talvez, mas eu digo assim, na base do Capitão América. Ele acha que porque ele virou o Capitão América, todo mundo tem que ser aí respeitoso, tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso, ele vai conseguir tudo porque os outros vão ali respeitá-lo. E não é assim. Porque ele não tem. Ele acha que a roupa dá o poder para ele. E ele meio que perdeu ali o Mas ele não se sente à altura. Ele se sente cobrado pela figura, pela imagem do capitão. Mas no episódio passado, por exemplo, o sujeito vai e cospe na cara dele. Pois é, e aí ele perde o controle, você entendeu? Ele não tem o controle, ele não tem inteligência emocional. A verdade é essa, ele não tem inteligência emocional. Claro que, quando formos falar aí da última cena, não a pessoa, um ser humano que tivesse... Bom, quer dizer... Talvez teria, né? Mas assim, é compreensível ver ele perdendo o controle totalmente, porque, né? Foi uma cena chocante ver ali o melhor amigo. Mas o episódio colocou essas coisas em um degradê, não foi de uma hora para outra. Não, eu digo ele mais. passa por momentos onde ele é desautorizado, aonde os outros que ele gostaria que viessem trabalhar embaixo dele, ficam segurando ele, e ele sabe, por exemplo, que ele não vai conseguir ir contra o Bucky, porque o Bucky é turbinado também lá com um soro que não é exatamente o soro do Steve Rogers, mas é uma versão de um soro de super soldado. E quando ele perde para as Dora Milaje? Pois é, e é uma cena bonita, linda, rapaz. O cara apanha gostoso. Apanha gostoso para nós que estamos assistindo. Mas, e assim, ele se revolta mais ainda, porque ele até solta, né? Elas nem super soldados. Tipo, não tem nada de especial de forma artificial nelas. Tudo que é especial nelas é especial nelas porque elas são treinadas. Classe A, porque elas são incríveis. E ele não é. Ele não Simples assim, ele não é tão incrível. Então, assim, ele realmente... Mas eu acho que isso tudo tá ligado. Na verdade, a falta de autoestima, a falta de se achar incapaz, né? Ele se acha incapaz. Ao mesmo tempo, com poder. Você dá poder a uma pessoa que tem baixa estima, não tem inteligência emocional, não sabe lidar com as Até coisas. então, o poder que foi dado a ele é o poder do símbolo, do uniforme e o escudo. O problema é que o maluco encontra a tal da cápsula com o soro quando ele dá com o escudo lá na cara do Zemo. E aí ele para pra pensar... Olha, era só o que me faltava. Eu sou um cara classe A, sou um cara maneiro. Tanto que a cena que ele tá conversando com o parceiro dele no shopping, ele chega e pergunta, né? Ele fala, se você tivesse a oportunidade. E o outro fala, claro que eu tomava. Até porque, e aí eles citam uma frase que é do primeiro filme do Capitão, que é o lance de o soro só vai incrementar aquilo que você já tem dentro de si. E eu sei que você é um cara maneiro, você sabe tomar a atitude correta. Coitado, então, né? Pensa. Pois mas eu achei engraçado também que eles trabalharam muito isso até antes, quando o Zemo tá conversando com o Sam. E pergunta também pra ele exatamente, você tomaria se você tivesse a chance? E o Sam, sem hesitar, diz não. Estava evidente que ele ia tomar, até porque a gente sabe, mesmo não tendo lendo os quadrinhos, a gente sabe que nos quadrinhos ele tomou, né?
virou aí o super soldado. E aí na última cena ele mostra, porque ele já começa batendo frente a frente aí com os super soldados da Carly, não tava perdendo, tava ali bem. O problema... assim, quando ele entra naquele prédio e você fala, bom, ele ficou um tempo fora da tela e ele voltou... Será que ele tomou? O que eu disse foi, agora a pergunta é, nesse meio tempo, deu tempo dele tomar? Ele teve a vontade de tomar ou não? E a gente foi ter essa resposta quando ele torta aquele cano lá, como se fosse... O próprio rapaz, né, do lado Sim. da Carly se assusta, fala, ué, Ele, pera. putz, mais um. E agora o cara tá vindo e tá bravo. Então, ele se assusta, ele percebe que tem algo diferente ali. Só que o problema é que o amigo dele, não, né? O Sam e o amigo são os únicos ali que não são super Não soldados. tem sustância Exatamente. suficiente pra aguentar. Mas o Sam já estava acostumado, já lutou com os Vingadores, tem o equipamento dele, que querendo ou não ajuda. O amigo não. E o Battlestar, que é justamente o parceiro dele, né, o Hopkins, ele acaba pagando o preço por essa situação aí. E, já que a gente tá vindo nesse negócio de colocar as motivações e o que mais ou menos representa cada personagem dentro da história e tal, esse personagem meio que representa ali o grilo falante, aquele que traz o equilíbrio, Verdade. que controla, que coloca um pouco de freio no John Walker. É ele quem tem a condição de chegar pro cara e às vezes falar, então, você tá sendo impulsivo, vai mais na manha, escuta o cara, de repente ele tem razão. Tal. Como naquela hora que o Sam queria falar com a Carly e ele não queria, porque não queria, que não é assim. Não, passou a hora da conversa. E é o amigo que fala, não, vamos tentar do jeito deles, é capaz que dê certo. E aí ele fala, tá bom, 10 minutos. Você vê, né? São justamente as pessoas que mais têm pra oferecer pro mundo que são as que vão embora primeiro, né? Em relação a Carly Morgenthau, é justamente o que a gente está citando desde os outros personagens que a gente está falando, a gente está citando ela e tal. A gente sabe que ela se sente como tendo uma missão, ela quer completar as coisas ali que ela vê como sendo importantes para esse grupo que depende dela. Ela tem as ferramentas, afinal, ela é uma aprimorada e ela tá tentando fazer valer as memórias, ela tá tentando dignificar as memórias da tal da Mama Dônia, né? Que tava tomando conta desse pessoal aí. Então, mas eu achei legal quando o Sam vai conversar com ela, né? Que tem aí essa conversa. Não vamos brigar, vamos tentar conversar. E ela se simpatiza, acho que, com o Sam, tanto quanto o Sam com ela, né? E ele diz pra ela, eu sou a favor da sua causa. O papo deles estava indo bem, o problema é que eles foram interrompidos de uma forma idiota. Né? Mas eu achei bacana que ele virou e falou, eu sou a favor da sua causa, eu não sou a favor dos métodos que você usa. Mais uma vez a gente está tocando nesse assunto de os fins justificarem os Exatamente. meios. E a gente vê que na primeira oportunidade que ela tem de lidar com essa situação, com as informações que ela tem, ela acaba fazendo uma ameaça para a irmã do Sam. Então, era isso que eu ia comentar, assim, ela se sentiu traída porque ela achou que, né, logo depois o capitão faz as besteiras dele e entra lá, né, ela acaba achando que era uma distração, o Sam conversar com ela, então ela se acha traída de uma certa forma. E ainda assim, tudo que ela diz para a irmã do Sam no telefone, ela diz com uma voz calma, ela não faz nada de forma ameaçadora, ela coloca ali como se fosse uma conversa quase casual. O único problema são as palavras que ela tá usando, que são ameaças bastante claras. Exatamente, bem forte, ou seja, né, ela é capaz de ir atrás da família do Sam do outro lado do planeta só para se vingar. Eu creio que ela preferiria não fazer as coisas dessa forma, mas... Eu também, assim, quando ela mata o amigo do capitão, ela faz uma cara de... naquele momento já dá pra sentir que ela não ficou feliz com a situação, né? Não era o que ela queria. Ela mesma, oi, tudo bem? Tudo bem? Você quis aparecer na foto hoje? Você vê ela se arrependendo, a Carly se arrependendo quando ela acaba matando, né? Acho que nem foi de propósito. Ali na briga, todo super soldado, ela perde o controle, ela esquece que ele era apenas um ser humano normal. E você vê o momento que ela... Calma, o que eu fiz? Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos episódios, se talvez ela vá sentir alguma culpa ou não, ela vai achar que ainda é justificável. E para não dizer que nós não falamos das flores, as Dora Milaje, que a gente já tinha visto lá atrás, inclusive quando tinha acontecido o encontro da Viúva Negra
com a Ayo e tal, e aí elas olham com aquela cara de que elas se estranham. O próprio Pantera, né, olha pra elas com aquela cara de, por mais que fosse super divertido ver vocês lutarem, né, interagirem, aí mostrarem as suas habilidades, agora não é o momento, tal. A gente só ficou na promessa de que elas eram cabulosas, mas a gente ainda não tinha visto. Aqui foi uma pequena amostra, não foi nem algo que se diga, caramba, elas tiveram uma participação com um foco gigante em cima delas, mas foi o suficiente pra você ver que as bichas rendem e elas são incríveis. Foi muito girl power, né? Foram só elas contra todos os homens ali, ó. Olha, eu achei incrível demais a forma como elas se comportam, como elas mantêm aquela austeridade, aquela coisa de... Ele fala, você não tem jurisdição aqui. As Dora Milaje têm jurisdição onde quer que elas estejam. Então, assim, é pra calar a boca de qualquer um, deixar elas brilhar, fazer a cena delas ali acontecer. Você se resume na sua insignificância e bate palma, beleza? Exatamente. Elas dominaram ali o escudo do capitão, dele ficar com a boca aberta. Foi uma das coisas que foram fazendo mal pra ele ao longo do episódio, dele ser judiado. E por mais que, né, eles tenham uma certa amizade, uma certa relação ali com o Soldado Invernal, colocam ele no lugar dele quando mostram que a gente deu o seu braço, a gente também pode tirar. A Sharon Carter dá as caras, mesmo que de forma super rápida no episódio, funciona como um recurso ali para ajudar os amiguinhos a manterem a vigilância em cima do John Walker e tal. E a gente vê a comunidade levantando umas teorias, umas coisas. Podem ser que não deem em nada, pode ser que sejam só delírio coletivo, mas a gente tem que lembrar do seguinte, eventualmente a Marvel vai lidar com Invasão Secreta, vai lidar com outras histórias aí que vão ter Skrulls, e eles podem tomar a forma de quem eles quiserem, e eles normalmente fazem com que personagens que a gente já conhece ajam de forma diferente do que a gente espera, tal, que no final não é o personagem, é um outro agente Skrull ali no lugar. Será que vai ser o caso dela? Será que ela é uma Skrull? Não sei, mas tem algo rolando. Eu não sei se ela é Skrull, se ela é o Power Broker ou se ela está trabalhando para ele. Mas a gente tem que ficar de olho nela. Ainda que seja uma proposta de propósito para poder desviar a nossa atenção de outro lugar qualquer. Mas se o roteirista tá pedindo, custa nada, né? Em relação ao soro do super soldado, a gente tem que lembrar que, como a gente já havia falado em vídeos anteriores, a partir do momento em que isso foi conseguido acontecer e ter sucesso lá com Steve Rogers na década de 40, um monte de gente acabou tentando fazer a sua própria versão. Algumas chegaram bem perto de acontecer, outras nem tanto. Mas a gente vê o seguinte, que apesar de não ser a única fonte de um soro que faz com que alguém ganhe habilidades incríveis ali, esses que foram criados aí com esse soro específico que acaba sendo usado pela galera dos Flag Smashers, né, os apátridas e tal, é uma coisa desejável e acaba caindo ali na mão do John Walker, que quando usa a gente percebe que o soro não é porque ele foi usado que ele imediatamente te faz ficar incrível e ponto final. Acho que o corpo da pessoa tem que dar uma aclimatada, a pessoa tem que se acostumar, aprender a lidar com a musculatura, com uma respiração, com uma série de coisas. No primeiro Capitão América aparece, né, ele meio desengonçado lá. E é bem o caso aqui, a gente vê o John Walker passando isso, né, de que tem certos momentos e movimentos que ele quer fazer que não estão acontecendo da forma como ele gostaria. Ele está tentando se acostumar ali ainda, se aclimatar, né? Ele ainda tem assim uma certa vantagem porque ele já é treinado, então ele consegue em alguns momentos ali se controlar e tal, controlar essa força, mas... Bom, mas de qualquer forma a gente sabe que pelo menos com alguma coisa da psique dele isso vai mexer, que não vai ser um preço barato. Eu acho que não foi só o soro, né? Foi várias coisas acontecendo que, tadinho, ele pirou. E antes mesmo dele tomar o soro, lembra que o Bucky falou, tem alguma coisa de errada com ele porque eu sou louco e reconheço um louco quando vejo um. Uma das coisas que a série está tratando é dessa coisa de, justamente como a gente citou lá no começo, de cada um com as suas ideologias e tal, mas é o momento do saber desistir. Assim como nas histórias da Moby Dick, onde o capitão
meio que dedica a vida dele pra caçar aquela baleia branca que feriu ele, arrancou a perna dele e tal. E no livro aquilo acaba levando ele à ruína porque ele não sabe a hora de desistir. A gente tá vendo isso acontecer aqui. Tem certos momentos, a própria conversa que o Sam teve com a Carly, que ele tava tentando falar pra ela, apesar de você já ter feito algumas coisas bastante graves e aquilo vai ter que de alguma forma ser resolvido, dá pra parar por aqui. Vamos resolver o resto daqui pra frente diferente, porque a coisa pode ficar pior sim. E ela fala, você não entende, aquele negócio todo. Cada um tem a vontade de defender o seu ponto de vista. Cada um vai lutar todo mundo com acha unhas que e tem dentes. razão, né? Mas se ela tivesse a capacidade de parar, olhar e falar, não, pera, deixa eu reavaliar. Talvez ela mudasse o caminho, né? Como a gente já tinha dito, terminou aí o episódio com o novo Capitão América perdendo o controle. Uma cena super forte. Matando um dos apátridas, né? Aliás, uma cena até chocante, vinda de baixo, né? Ele com o escudo todo ensanguentado. E aí fica a pergunta, né? Como será que o escudo vai ficar agora? Perdeu a simbologia que tinha? Será que já vai aí pro Sam? Como é que vai ser? No final das contas, não vai nem precisar pegar esse escudo. E, com certeza, o pessoal que estava... A organização ali, como é que é o nome da organização? A GRC? Ou ele, ou o pessoal dos Estados Unidos, né? O próprio governo dos Estados Unidos vai entrar aí para tomar conta do que aconteceu. Porque, afinal de contas, eles quiseram outro capitão para dar um símbolo, uma nova esperança ao povo americano e, de uma certa forma, ao mundo. E agora, esse símbolo se foi. Pois é, né? A gente está vivendo numa época onde toda pessoa tem uma câmera no seu celular. Você acaba sendo flagrado e registrado em qualquer coisa que você faz num espaço público e vai ficar muito difícil de conseguirem justificar o que ele fez ali de uma forma que consiga fazer com que a opinião pública esteja do lado daquela situação, porque eles viram o quão brutal a coisa foi. E isso automaticamente fecha com o título do episódio, né? É verdade, né? Todo mundo está olhando. Então, saiba que não importa o que você faça, os olhos estão em você e as pessoas vão te julgar. Para bem ou para mal, se elas vão estar entendendo tudo que elas estão vendo ou não, nesse momento não importa. O título deixa isso em aberto, que é o lance do você ter que vender uma imagem no fim das contas, ainda que essa imagem tenha boas intenções, né? No caso dele, vamos combinar, né? Não tem justificativa. Mas estou ansiosa para o novo episódio. Vamos ver as consequências dessas ações dele, da Carly, do Sam. Será que ele já vai pegar o escudo? Bom, a gente viu nos trailers da série que eles, em dado momento, vão interagir com o escudo ali e tal. Então, é capaz que seja no próximo episódio. Vamos ver. Se vocês estão curtindo o que a gente está trazendo para vocês, deixa o joinha aí, isso é super importante para a gente. O canal está super no começo, a gente precisa da ajuda de vocês. Inscrevam-se, venham fazer parte da família aqui do canal na tela. Ativem o sininho de notificação para vocês saberem quando tem coisa nova. E sempre está saindo alguma coisa, tem sempre alguma coisa pipocando aí para agradar vocês. Dentro desses assuntos que interessam a gente, do mundo nerd, geek, pop. Então vem pra cá, galera, vou deixar 2 vídeos aí na tela como sugestões. Um forte abraço. Um beijo. E até mais.